Bom dia, feliz sábado, que alegria e que prazer poder conhecer vocês, estar aqui com vocês na igreja do aeroporto, não é isso? Fiquei muito feliz, cheguei aqui, fui muito bem recebida, e já sei que a igreja de vocês é uma igreja abençoada, porque é a igreja da Thalita, vi a Thalita aqui, já sei que é a igreja abençoada, porque a Thalita está aqui, a Thalita é uma bênção, ela cuida da gente lá na associação, sempre muito prestativa, beijo Thalita. Muito bom estar aqui com vocês, conhecer vocês. Também conheci a irmã querida Maria Luísa. Infelizmente ela não pôde estar aqui hoje, está doente, né? Mas é uma bênção. Eu conheci ela no encontro de saúde que teve na associação recentemente, promovido pela associação, na verdade. Recentemente eu conheci ela lá, muito fofinha, muito gente boa. E eu fico desejando que ela melhore logo, né? Mas que bom a gente poder se conhecer, como falaram aqui no início, a irmã me apresentou. Meu nome é Rayane Branco, branco da cor. Na verdade era Castelo Branco, mas aí meu pai derrubou meu castelo e disse assim, vai ficar só branco mesmo. E aí eu aceitei, tomei posse do branco e virei Rayane Branco. E o bom é que não tem muitas pessoas com esse sobrenome, né? E eu sou até chique, tem avenidas na capital cearense com este nome, né? Não sei o que, Dias Branco, é minha parente ainda. Então tem aí uma representatividade. E eu queria falar hoje com vocês sobre um tema muito importante que requer um pouco de cuidado maior para a nossa vida, para a nossa saúde, para a nossa mente, que a gente vai já se debruçar um pouquinho e entender um pouco mais o que a mensagem do Senhor, a nossa Bíblia, quer falar para a gente. E o Espírito Santo quer nos trazer essa manhã. Já vai abrindo aí sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios no capítulo 4. Nós vamos já ler uns textos para a nossa meditação. Enquanto você vai abrindo, eu vou terminando de me apresentar. Como eu falei para vocês, o meu nome é Rayane Branco. Eu já moro no Ceará desde que eu nasci, sou cearense. E no ano de 2012 eu casei com um pastor, o pastor Josué, talvez até vocês o conheçam. E nós estamos ali na cidade de Maracanaú. Já passamos por Sobral, Sol Nascente, que era a sede em Cascavel, e agora estamos a Montada, que foi onde ele batizou a Thalita, por isso que essa menina abençoada, onde ele batizou a Thalita. Isso ele ainda não era casado. Era. Pois é, olha aí, muito tempo atrás. Ele ainda não tinha conhecido a parte da bênção que era eu, né? E aí a gente se casou em 2012 e a partir de então eu tenho trilhado essa vida aí com ele. Quando nós estivemos em Sobral, eu terminei minha faculdade lá, concluí enfermagem. Consegui começar e terminar no mesmo lugar. Diga aí que foi uma bênção. Uma bênção enorme, um curso de 5 anos. Quando eu conheci ele, eu já estava no caminho e a gente conseguiu ficar lá e eu consegui concluir a faculdade. Depois a gente se mudou, questão assim de 3 dias para eu apresentar meu trabalho de conclusão de curso, nós recebemos o chamado para Cascavel, a sede de Cascavel, que era o distrito de Sol Nascente. Terminei o curso e a gente se mudou. Nessa época eu ainda não tinha filhos. E aí cheguei em Cascavel e pensei, Senhor, o que é que vai ser da minha vida? Era o ano de 2016, ano de política, prefeitura nenhuma contratava, e eu pensei, o que farei eu para ganhar uns trocados, tomar meu açaí? De onde que eu vou arrumar dinheiro para tomar meu açaí? É importante, né? A gente tem uma renda para poder comprar o açaizinho de vez em quando. E aí eu pensei, Senhor, me mostra o que é que eu faço. E aí eu vi que aqui na Universidade Federal do Ceará estava aberto um edital de mestrado em enfermagem. E aí eu disse, eu vou me arriscar, né? Vai que cola. E aí me arrisquei ali, orando, e com a certeza de que Deus estava me conduzindo, e para honra e glória dele eu consegui entrar. Passei, fiz os 2 anos de mestrado. Logo no início do mestrado eu engravidei, tive um bebezinho, o nome dele é Guilherme, hoje ele já tem 5 anos. E aí, graças ao nascimento do Guilherme, eu comecei a estudar sobre um assunto que eu me apaixonei por completo, que foi o sono. Sono. Quem já me conhece um pouquinho aí atrás, já me viu em algum lugar, já deve ter me ouvido falar sobre sono, ou já me viu pelas redes sociais aí, você vai
entender que o que eu mais falo nessa vida é sobre sono. E não vai ser o que eu vou falar aqui hoje ainda. Outro dia, quem sabe, eu volto aqui para a gente conversar sobre isso. Mas a gente vai falar de saúde de uma forma geral. E aí eu comecei a estudar sobre sono e pensei, quando eu for fazer doutorado, vai ser sobre sono. E aí concluí o mestrado e estava aberta a seleção de doutorado. E eu pensei, não sei quanto tempo ficarei aqui perto. Já estou com a cintura molhada, vou terminar de mergulhar. E aí entrei no doutorado, para a honra e glória de Deus. Estou para concluir no ano que vem, em nome de Jesus Cristo. Diga um amém por mim, por favor. Irei terminar esse negócio chamado doutorado. E estaremos finalmente concluindo, porque é um trabalho, viu, irmãos, que só Jesus na causa, mas Deus abençoa. E aí, graças a isso tudo, Deus tem aberto muitas oportunidades para que a gente possa transmitir algum conhecimento que a gente vem aprendendo e, com a ajuda do Espírito Santo, transformando a minha própria vida e a vida das pessoas que vão ouvindo algumas mensagens que a gente vai transmitindo. E eu queria dizer para vocês que a nossa maior necessidade hoje, a maior necessidade sua individualmente, da sua família, do seu pequeno grupo, da sua igreja, se chama Espírito Santo. Sabia disso? É a nossa maior necessidade, é o Espírito Santo. A nossa alma clama pelo Espírito Santo. Jesus, quando ele subiu aos céus, ele disse assim, eu vou subir, mas eu vou deixar para vocês um Consolador, não é assim? E ele vai convencer vocês da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos convence de qualquer coisa. É o Espírito Santo que nos conduz a Cristo. Quando nós nos afastamos, quando nós pecamos, quando nós estamos distantes, é Ele que nos conduz de volta. É Ele que aperfeiçoa as nossas orações quando nós estamos clamando. A nossa maior necessidade hoje é buscar o Espírito Santo. Amém? E nós temos deixado de lado. Quantos de vocês aqui oram pedindo pelo Espírito Santo? Não precisa levantar a mão. Mas quantos de vocês oram pedindo pelo Espírito Santo? A gente não tem esse costume, né? Mas é uma necessidade gritante do nosso coração, é ter comunhão com o Espírito Santo. É pedir o derramamento dele sobre a nossa vida, porque ele é que nos transforma. Eu vou falar algumas coisas para vocês aqui essa manhã, mas sem o Espírito Santo não adianta de nada. Então, a nossa maior necessidade é adultos, crianças, jovens e idosos. É buscar o Espírito Santo. Amém? E aí eu deixo um exercício para vocês, algo transformador que essa igreja nos oferece, que é a sala 57. Alguém já ouviu falar da sala 57 aqui? Umas 5 pessoas. Assistam. Em nome de Jesus. Assistam. Sala 57. Pode colocar no YouTube, lá você vai conseguir colocar o seu número. Alguém pode entrar em contato para ficar lhe mandando o link, mas se ninguém lhe mandar link, você consegue assistir todos os dias. Começa no domingo, aí domingo, segunda, na terça não tem, quarta, quinta e sexta. É uma bênção. Os testemunhos contados ali, irmãos, não são testemunhos comuns. É testemunho de cura de câncer, é testemunho de ressurreição, de gente que morreu e ressuscitou. Vocês acreditam nisso? Da igreja adventista. É testemunho de mudança de vida, de coisas extraordinárias. É experiência de fé com o Espírito Santo. Nós, adventistas, nós temos uma fé muito racional e isso é muito bom. A gente tem muito embasamento bíblico e isso é maravilhoso. Mas a gente precisa também um pouco mais de experiência com o Espírito Santo, de ouvir a voz dele, de saber reconhecer a voz dele. E isso começa com a nossa saúde, com como o nosso corpo está, para que a gente também consiga ouvir a voz dele. Então, é tudo um combinado, que nós, nesse grande conflito que estamos inseridos, somos atacados de todos os lados, para que a nossa mente não consiga se conectar com a nossa maior necessidade, que é o Espírito Santo. Vamos ler a Bíblia? Provérbios, capítulo 4. Com a sua Bíblia aberta, eu convido você mais uma vez a fechar os seus olhos para que a gente possa orar. Oremos. Santo e bondoso Senhor, nós louvamos e agradecemos o Teu nome pelo privilégio que temos de ler a Tua palavra. Nesse momento te pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo para que possamos compreender aquilo que iremos ler e para que Ele possa fazer mudanças em nossa vida. Ele quer, então nos ajude a permitir essas mudanças. Permanece conosco, te clamamos por Jesus. Amém.
Provérbios 4, verso 20. Leia com atenção comigo, tá? Provérbios 4, verso 20 nos diz assim: Meu filho, escute as minhas palavras. Preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. Amém? Agora eu preciso perguntar para vocês: o que é vida para quem encontra e saúde para todo o ser? O que é? Vamos ler de novo, preste atenção. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarda-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. O que é saúde para todo o corpo e vida? Amém. A palavra de Deus e os ensinamentos, ok? Então, a palavra do Senhor e os ensinamentos dele são saúde para o nosso corpo e vida. É vida para todo o nosso ser e saúde para o nosso corpo. A palavra de Deus e os seus ensinamentos. Então, se eu cumprir a palavra do Senhor e fazer o que ele ensina, eu vou ter saúde, sim ou não? Por que nós estamos doentes? Será que a gente não está fazendo? Hã? A gente não está fazendo, né? Quando a gente escuta falar sobre aqueles 8 remédios, vocês sabem me dizer quais são? Bora lá, vocês sabem. Água. A irmã está indo pela ordem alfabética. Muito bom, irmã. Vá. Exercício. Muito bem. Oi. É o quê? Alimentação. Muito bem. O que mais? Oi? Meditação na palavra ou confiança em Deus. O que mais? Caminhar, que é exercício. Faltou só o sono. Faltou só o sono, mas vamos lá. Água, ar, perdão, vou falar assim. Faltou outro muito importante que está vibrando lá fora. Se chegar lá fora e não tiver cuidado, sol. Então vamos lá, luz solar, água, alimentação saudável, exercício, temperança, que é equilíbrio, ar, o sono e a confiança em Deus. Sono, repouso e a confiança em Deus. São os 8 remédios que o Senhor nos deixou. E eles estão em tudo. Em tudo. Esses meses que nós passamos agora, o de outubro e o mês de novembro, são meses dedicados a 2 campanhas. Quais são elas? Outubro rosa e novembro azul. Inclusive, a gente recebeu hoje ali uma lembrancinha, né, com um lacinho, em menção ao novembro azul. Porque nós estamos nesse mês de conscientização contra o câncer de próstata, né? E durante o mês de novembro, qual era o câncer? Câncer de mama. E aí, no câncer de mama, a grande mídia fala que a gente tem que fazer o quê para se prevenir? Exames de prevenção, né? Lógico. Que exame é esse? A mamografia. É importante que a gente faça? Com toda certeza, nós precisamos fazer. Agora, se eu pego uma menina bem jovem aqui, a Sofia, que é bem novinha, e a Sofia, a partir do próximo ano, começa todos os anos a fazer o exame de mamografia, isso vai impedir que ela tenha câncer quando ela tenha lá pelos seus 50 anos? Fazer mamografia? Não? Não vai prevenir? Então, para que a gente faz? Para saber? Mas não falam que é para prevenir? Já vou começar a desatar esses nós, viu? Mas não é para prevenir, minha gente. Então, não previne, é isso? Não previne. O que é que o exame faz? Rastreia. Identifica precocemente se tem um nódulo ali que precise de um tratamento. Se é benigno, se é maligno, se a gente precisa ter atenção ou não. Não é? E o câncer e o exame de toque, a próstata.
Se o homem começar a fazer desde jovem, que eu duvido, ele não quer fazer nem quando já estão mais velhos, imagine jovem, né? Vai prevenir de ter o câncer? Vai? Então, ser tocado todo ano vai prevenir o câncer de próstata? Não, também é rastreio. Os homens não gostaram dessa conversa, viu? É rastreio da mesma forma. É para identificar precocemente se na próstata tem algum nódulo, alguma coisa diferente ali que necessite de alguma intervenção. Então, também é rastreio. E o que é que, de fato, previne a gente de ter esses cânceres e qualquer outra doença? Alimentação, tá bem. A gente falou os 8 aqui nesse instante. São esses remédios. São esses mesmo, a luz solar, a água, a respiração, a alimentação, o equilíbrio, o exercício, o sono, o repouso e a confiança em Deus. É perfeito o esquema dos 8 remédios naturais. Se você começa a falhar em um, você começa a ter dificuldade em todos os outros. Vou falar bem rapidinho do sono para vocês. Se você não dorme, seu sono está ruim, privado por algum motivo, e eu costumo dar o seguinte exemplo. Às vezes você está lá na sua casa, um domingo à tarde, aí seu vizinho começa a se animar ali com um líquido não muito legal, e ele liga um som, um barulho terrível. E esse som começa ali às 5 da tarde, vai chegando até 10 da noite, até a hora que você precisa deitar e dormir. E esse vizinho dá a louca lá e ele quer passar a madrugada. Você liga para a polícia não vem, nada resolve, chega 2 da manhã e o pancadão tocando lá. No outro dia, como é que você está? Acabado. Acabado. E sabe o que é que pode acontecer nesse outro dia? Você tem mais vontade de comer alimentos doces, calóricos, porque não dormiu. Quando nós não dormimos adequadamente, aumenta o nosso desejo por consumo de alimentos calóricos. Então, se você, em privação de sono, eu chego para você e digo assim, você quer uma maçã ou um pedaço de pizza? Você pega a pizza com tudo, não deixa nem eu terminar de falar. Aumenta o desejo por alimentos calóricos. E aí você pode estar na academia, você pode estar até se alimentando bem, mas se não estiver dormindo adequadamente, você não perde peso. Tá ou não está conectado? Está conectado. E aí eu não bebo água, não estou bebendo água de jeito nenhum. Está ruim. Eu vou conseguir dormir direito? Não vou. Posso deitar, passar a noite toda ali, mas eu vou ter perda de algumas coisas no meu sono, porque alguns processos biológicos do sono precisam de água para acontecer. A alimentação depende de água. Se a gente não está bebendo água adequadamente, o nosso corpo ele vai dar um jeito de produzir água, porque sem água a gente não vive. E aí ele começa a quebrar as nossas proteínas, a gente começa a perder massa muscular. Então está tudo conectado, tudo. Esses 8 remédios. Então, se você é uma pessoa que consegue fazer certinho, toma lá o seu sol, bebe água, se alimenta bem, dorme bem, faz um exercício, dificilmente você vai adoecer. Agora, a gente não faz, infelizmente. O nosso alimento, às vezes, é muito ruim. Muito ruim. E eu não estou falando só de carne, não, viu? Não é só carne, não. Tem muita gente adventista mesmo que vem aqui e fala da carne, a carne é horrível, a carne é horrível, a carne é ruim, a carne não sei o quê. Eu não como carne, então eu posso falar também. Mas não é só a carne. Não é só a carne. O problema da carne é que ela demora para digerir. Vocês já ouviram isso? Ela demora a digestão, ela fica ali, ela dá uma apodrecida, e aí ela faz uma coisa que é o ponto principal que a gente precisa saber daqui hoje no nosso intestino, que é o que começa todas as doenças. E eu vou já chegar nessa parte. Mas existem outros alimentos que são queridos, desde a criança até o velhinho já sem dente, que todo mundo ama e é assim um santo. Está em todos os lugares que você chega, a gente vai ver qual é. Mas o que é que acontece? Qual é a mágica que acontece no nosso corpo? Nós somos repletos de células que nos defendem.
A minha voz é um pouco diferente. Esse fim de semana, eu vou falar da Thalita de novo. A gente teve um concílio e lá nesse concílio eu abri algumas exceções da vida. Eu dormi tarde e eu comi doce. Comi doce. Dormi tarde, comi doce. Costumo fazer isso? Não. E aí o que aconteceu? Eu adoeci. Peguei uma gripe tenebrosa. Melhorei já, graças a Deus, porque voltei aos hábitos, mas a voz ainda ficou. Não estou mais transmitindo, tá? Fiquem tranquilos. Não estou com Covid também não, tá bom? Amém, irmãos? E aí, eu adoeci, porque mudei os hábitos. E eu ainda fiz exercício lá, dei um jeito da minha caminhada ali, mas acabei adoecendo. Quem não vive assim o tempo todo, parece que às vezes é até mais forte, né? Você pode pensar, eu não adoeço assim tão fácil, só porque eu deixar de dormir uma noite. Eu não adoeço, não. Mas é o seguinte, quando o seu corpo está limpo, uma casa limpa, e você coloca uma coisa suja, todo mundo vê de longe, né? Agora, quando a casa está toda suja, e aí cai mais uma coisa no chão, faz nem diferença, não é assim? Quem tem os hábitos de saúde mais saudável possível, qualquer coisa o corpo já estranha e você já adoece. É essa a questão. Então, por isso que é tão difícil a gente abrir a sessão, às vezes. Como se o corpo reconhecesse já como algo estranho e começasse um processo no corpo. Até a espinha surgiu, ó. É um negócio cruel, eu não posso abrir as sessões. Mas voltando aqui, existem esses alimentos que potencializam isso. E aí, quando a gente se alimenta... eu estava falando para vocês que o nosso corpo é repleto dessas células que nos defendem, né? E quando a gente se alimenta, começa o processo de digestão, que é magnífico. Começa a quebrar algumas enzimas, começam a digerir o alimento desde a nossa boca. Cadê os meninos aí do ensino médio da biologia? Cadê a galera da biologia aí? Bora, menino, não deixa só não. Cadê os meninos da biologia? Estão vendo biologia no ensino médio? Bora ajudar a tia aqui. Para ajudar a tia. A gente começa a comer e começa a degradar já desde a nossa boca, né? E aí vai descendo pelo trato digestório, passa pelo o estômago, depois do estômago vai para onde? Cadê o menino da biologia? Depois do estômago vai para onde? Olha, pelo amor de Deus, olha o Enem aí chegando. Quer dizer, já passou, né? Já passou. Ainda bem que não caiu isso, hein? Depois do estômago vai para onde, gente? Intestino, muito bem, ganharam 10. E aí, vai para o intestino e lá começa uma mágica que é maravilhosa. O intestino é um órgão sensacional. E aí você vai me falar assim, como que esse negócio é sensacional, né? A gente já sabe qual é o final que sai dele, mas como que ele é sensacional? Ele é incrível, gente. No intestino acontece a produção de hormônios maravilhosos para a nossa alegria. Se vocês estão conseguindo rir das minhas piadas de tia, é porque vocês estão cheios de serotonina. Sorriam? Vocês estão cheios de serotonina. A serotonina é o hormônio que nos dá alegria, que nos dá bem-estar. Vocês já viram irmãos que... Aqui não, aqui nessa igreja não. Mas tem igreja por aí que você chega e dá feliz sábado, a pessoa feliz sábado. Né? Eu penso assim, ou não dormiu, eu já penso logo, ou não dormiu direito, ou então está com pouca serotonina. Vocês já fazem isso aí, para vocês não ficarem chateados quando as pessoas não falarem com vocês direito. Ou não dormiu bem, ou está com pouca serotonina. Aí você não pega para você, tá bom? Então, quando você falar com alguém e for super simpática, a pessoa, né? Você diz, ou não dormiu bem, ou está com pouca serotonina. É isso. E aí a gente fica feliz por causa desses hormônios, e eles são produzidos 90% no nosso intestino. Olha que bênção! 90% vem do nosso intestino, que maravilha! Amém? Mas é produzido do além? Sim ou não? Vem de onde? Do alimento? Do alimento, a gente precisa comer para que o nosso intestino comece a produzir a serotonina e a prima da serotonina, que é a melatonina. Já ouviram falar de melatonina? A melatonina é que nos ajuda a relaxar e dormir. Um hormônio precioso que nos ajuda a relaxar e dormir. E às vezes as pessoas querem pegar ele um comprimido lá na farmácia, tomar e achar que vão resolver a vida. Não vão.
Trago polêmicas. Não vai. Porque a gente já produz, se ele não está atuando no momento certo, é porque os seus hábitos não estão legal. Mas voltando lá para o intestino, 90% da serotonina é produzida lá. E aí, quando uma pessoa está bem triste, depressiva, ansiosa, o que é que está acontecendo com ela? Ela está com pouca serotonina, é um desequilíbrio químico. Não é só o cão não, viu? Vocês entenderam aqui? Não é só o cão não. O cão faz as coisas dele, faz. Mas tem desequilíbrio químico também acontecendo no corpo. A pessoa está ficando triste porque ela não tem simplesmente hormônios para deixar ela feliz. Se você pega um cérebro numa ressonância de uma pessoa com depressão e uma sem depressão, você vai ver a diferença a nível cerebral, de falta de substâncias mesmo. Acontece uma mudança no cérebro da pessoa, não é frescura. Acontece de fato uma mudança e a pessoa adoece. Só que a gente precisa se cuidar da nossa alimentação, do nosso exercício, de tudo isso para não deixar os nossos hormônios desequilibrarem e a gente não adoecer. Certo? E aí eu vou ensinar para vocês uma receitinha muito boa para potencializar a serotonina. Vou dizer para vocês também o que comer para melhorar aí a produção de serotonina. Presta atenção, viu? Alguns alimentos que são muito bons são os alimentos ricos, anotem aí, em triptofano e magnésio. Pegaram? Triptofano e magnésio. Os alimentos ricos nessas duas coisinhas são muito bons para a produção de serotonina para a gente ficar feliz. Onde é que eu vou encontrá-los? Na banana, no brócolis, na couve e alguns peixes. Você vai encontrar eles no ovo, no amendoim, na aveia. Vocês já ouviram falar que tomar um leite de aveia ou mingau de aveia antes de dormir é bom? Porque é ótimo. Tanto a aveia quanto o leite vegetal e até o leite da vaca mesmo tem propriedades calmantes. Tem lá o magnésio, tem lá o triptofano, que ajudam a pessoa a relaxar e dormir melhor. E ficar mais feliz. Então, são alimentos bons para consumir no período da noite, certo? E uma receitinha boa é o chá da casca de banana. Você conhece alguém com depressão, alguém muito ansioso? Você pode passar essa receitinha, que é o seguinte: você pega a banana, descasca, come, bom, né? Descasca, come a banana, pega aquela casca, lava, coloca uma água para ferver, coloca numa xícara, coloca a casca da banana dentro, deixa ali um pouquinho, depois toma. Cheia de triptofano e de magnésio, a casca da banana. Tem algumas receitinhas de carne da casca da banana, várias coisinhas aí. Mas você pode fazer só o chá, já dá uma potencializada aí, certo? E aí eu preciso falar para vocês ainda do nosso intestino, o que é que está acontecendo ali quando a gente adoece. Até agora o que a gente conversou é o nosso processo normal. A gente se alimenta, chega lá no intestino, ele termina de absorver o que é necessário, água, sais minerais, e o que não é legal, ele coloca embora e vira as fezes. Agora, para que essa absorção aconteça, o nosso intestino ele precisa estar saudável. Ao redor das bordas, nas paredes dos nossos intestinos, existem pequenos furinhos bem pequenininhos. Bem pequenininhos. Os meninos aí da biologia, é a chamada permeabilidade intestinal. A permeabilidade da membrana plasmática. Olha aí, estou falando na linguagem de vocês, né? Vocês já estudaram isso, né? Vocês chegam ali no intestino e vê vários furinhos bem pequenininhos. Por eles passam a água e os sais minerais, certo? E, infelizmente, alguns alimentos conseguem abrir esses furos das paredes do nosso intestino, dos nossos intestinos. E aí, ao invés das coisas ruins irem embora nas fezes, começam a passar para a nossa corrente sanguínea. E aí começam a chegar no nosso cérebro, no nosso pé, na nossa unha, na nossa pele, em todos os locais, coisinhas que era para ter ido embora nas fezes e que começam a circular no nosso corpo. E aí a gente começa a ficar inflamado.
o corpo começa a perceber, isso aqui não faz parte de mim. Então, eu vou aumentar aqui a produção de algumas coisas, porque isso não está certo. E aí, o que é que a gente começa a sentir? Queda de cabelo, unha quebradiça, um cansaço, um morredor. Aqui fala morredor? Uma fadiga, assim, uma preguiça sem fim. Não consegue se concentrar direito. Sinais de inflamação. E a maioria de nós aqui, eu arrisco dizer, que estamos inflamados. Até eu mesma. Estamos inflamados. O leite é inflamatório? Demais. Vocês sabiam que os estudos científicos falam que o leite não é inflamatório? Aí você vai me dizer assim, mas a Ellen White diz que é, né? Diz que chegar um tempo, na verdade ela diz que chegar um tempo em que nós não deveríamos consumir leite e queijo, certo? E aí o que é que a gente fala? Que a ciência ainda não descobriu tudo. Mas o que é que a gente já harmoniza hoje em dia? O problema, se você pegar o leite e for investigar as propriedades do leite de vaca, tá? Investigar a propriedade do leite ali, você vai perceber que ele não é inflamatório. O bezerro toma, tranquilo. O ser humano se alimentou de leite durante muitos anos e não teve problema nenhum, mas agora está começando a ter. Então, o que foi que aconteceu nesse processo? E por que nós chegamos no tempo que nós não devemos mais tomar leite? Por conta desses buracos que eu falei para vocês, do intestino. Quem toma leite e já sente imediatamente aquela canseira, as espinhas saindo, o cabelo caindo, alergias. Alergias, gente. Você sabe aquela alergia de manhã, todo dia que você acorda, aquele pigarro na garganta, aquela coisa ruim? Pode ser do leite. Pode ser do leite, acreditam? O leite para as vias respiratórias é terrível. Quem canta aí, quem faz aula de canto, tem alguma noção de música, já deve ter ouvido falar que no dia de apresentação a gente não deve tomar leite, porque aumenta o pigarro. É aí. E a gente diz, meu Deus, mas por quê? É do intestino. É o nosso intestino que, devido a diversos hábitos, e aí a gente está numa situação que é quase impossível escapar já. A maioria de nós já está com esses furos do intestino aumentado. As nossas peneiras estão furadas, meu povo. É essa a realidade. Nós estamos com esses furinhos já aumentados. E aí, ao entrar em contato com o leite, a ele ser degradado, as proteínas do leite que a gente não digere, que era para ir embora nas fezes, começam a circular quebradas, só pedaços dela, na nossa corrente sanguínea. E aí nós começamos a ficar inflamados. É o leite em si, nem tanto, mas a degradação dele, que não consegue mais ser completa no nosso intestino, é que faz ele ficar inflamatório e trazer consequências ruins para a nossa saúde. Leite, queijo, manteiga. E o pior de todos, o açúcar. O açúcar é o grande vilão da permeabilidade intestinal. E eu já vou até me afastar de vocês aqui, porque agora o negócio vai ficar difícil, viu? O açúcar é o grande vilão. E não é só o açúcar, aquele branco, que a gente compra lá no supermercado. Não é só esse. É a nossa pizza, aí. É o nosso macarrão. Tá doendo, né? Eu vou bem para cá agora. É o nosso pão. É o pão, gente, também. Tá tudo cheio de açúcar. Porque quando quebra eles, no fim vira tudo açúcar e um açúcar sem muita propriedade, sabe? Um açúcar que aumenta o seu índice glicêmico, e eu vou já explicar o que é isso, de uma forma muito rápida, causando inflamações gigantes, predispondo diabetes, hipertensão e outra montão de coisa, obesidade. O que é essa curva glicêmica que eu falei para vocês? É o seguinte, a gente come, pega o pão, vai degradando, ele vai virando o quê? O açúcar, né? E aí, o açúcar começa a se elevar no nosso intestino, no nosso estômago, e aí o pâncreas começa a ser ativado. Pâncreas, amigo.
Manda lá a nossa camarada insulina. A insulina são as nossas irmãs que nos recebem ali na porta da igreja. Elas pegam o açúcar que vai chegando, o visitante chega e vai trazendo eles e acomodando em cada banco. É isso que a insulina vai fazendo. De repente, a insulina olha, tá os bancos todos lotados, não tem mais para onde colocar 1 grão de açúcar. E aí o corpo fica assim, e agora o que é que a gente vai fazer? Aí ele diz assim, fígado amigo, abre a galeria que cabe gente ali. Aí o fígado vai lá e começa a receber os grãos de açúcar todinho e começa a colocar na galeria. Só que ele não recebe o açúcar do jeito que ele vem. Aí tem que se transformar antes de subir para a galeria. E se transforma, sabe o quê? Em gordura. E aí o fígado literalmente abraça aquele açúcar, vira gordura. E aí começa a criar gordura em volta do fígado. Já ouviram falar na esteatose hepática? É isso. E aí quando o fígado começa a ficar ali todo encebado, o coração, coitado, já começa a gritar, pelo amor de Deus. Se tu está encebado desse jeito, o próximo sou eu. O coração já começa a ficar em desespero. E a barriga também. O intestino também. É essa a questão do açúcar. Ele não fica só açúcar na gente, ele começa a se transformar em gordura. E aí, quando eu não estou dormindo bem, um hormônio chamado cortisol, ele diz o seguinte, nós estamos precisando de energia porque nós estamos em estresse. Se você não dorme bem, o seu cortisol está lá em alta, porque ele pensa o seguinte, se ela não dormiu, é porque ela está passando por algum momento muito difícil e ela precisa estar mais alerta. Então, eu vou querer mais açúcar. Lembra porque eu falei para vocês que a gente fica com vontade de comer mais coisas açucaradas e calóricas? Nós precisamos mais de açúcar e nós precisamos armazenar tudo. Tudo. E aí, quanto mais estresse, mais a gente engorda. Quanto mais ansiosos nós ficamos, mais gordinhos nós vamos ficando também. Percebe como é tudo integrado? E aí a gente já vai se caminhando para o nosso desfecho, que agora é finalmente onde a gente vai chegar à solução, né? Porque até agora a gente só discutiu coisa ruim. E agora, o que é que eu vou fazer da minha vida? O que é que eu vou comer? Tirou meu pão, meu leite, meu queijo. E agora, o que faço eu? Do que viverei? Viverei de luz, né? Irmãos, Ellen White nos fala que a nossa comida deve ser simples. Simples. E as donas de casa precisam dizer amém quando eu falo isso. Simples. Não precisa a gente passar horas em vários processos. Cozinha aqui, aí vai para a geladeira, aí passa 8 horas no freezer, e depois vem e mexe e faz uma calda. Isso é processo de bolo, de sobremesa, né? A gente passa horas fazendo sobremesa, um monte de processo para nos adoecer. Às vezes eu olho receita, assim, meu filho gosta muito de ver receita, e aí às vezes eu quero que ele faça uma nebulização, e eu começo a assistir receita. Eu fico diabética só de olhar aquele monte de açúcar nas receitas. 3 xícaras de açúcar para derreter, para fazer um pudim. Aí coloca leite, ovo, e aí você come. Misericórdia. Chega a repugna, né? Muito açúcar, muito. Tenham cuidado. E aí o que a gente vai comer, né? Deixa eu chegar nessa parte. Vamos comer as coisas mais simples. O que é simples? Você pegar uma banana, descasca e come. Isso. Qual é a dificuldade de descascar uma banana e comer? Nenhuma. Pegar uma maçã, lavar, comeu. Nenhuma. De manhã, comida boa. Macaxeira. Glória. Delícia. Uma macaxeira. Ovo. Vamos abrir uma exceção para o ovo? Bora comer o ovo com a macaxeira? Um cuscuz. Gente, o cuscuz. Oh, Jesus. Amém, né? Que não tiraram meu cuscuz. Glória. Eu posso voltar aqui depois. Amém. Não tirou o cuscuz. Cuscuz é bom. Aí a gente coloca algo ali para ele ficar melhor ainda. Porque se for só o cuscuz puro e a gente botar aquele negócio amarelo, né? Que você sabe, né? Que é do leite, né? Aí a gente já começa a não ser muito legal. Mas coloca ali uma verdura dentro desse cuscuz. Um ovo. Um queijo vegetal. Eu acho que amanhã vocês vão ter uma aula aqui de comidinhas saudáveis. Dá para fazer carne vegana, não precisa colocar soja.
Nem tudo é soja nessa vida, existem outras coisas que a gente pode comer. Eu mesmo nem como soja, vocês acreditam? Não como, não gosto. Deixa só nos retiros mesmo, né? Já como 4 dias direto, deixa para essa época. Eu não gosto muito de soja. Agora, existem outras coisas que a gente pode comer que são deliciosas. Ervilha. Eu estou subindo um pouquinho, eu sei que é um pouco mais caro, mas ervilha é uma delícia. Lentilha. Gente, Esaú, escuta só. Esaú vendeu a primogenitura dele por lentilha. Vocês acham que esse negócio é ruim? É uma delícia. É uma delícia. Grão de bico. E rende, viu? Rende. Mas voltando para amanhã, o que é que a gente pode comer? Eu vou ensinar outra receita para vocês. Panqueca de aveia, é uma delícia. Você pega 2 colheres de aveia, um ovo, sal, coloca um alho ali para dar um gosto. Coloca na frigideira, cobre, deixa assado um lado, depois vira, recheia. Gente, é uma delícia. E fica saciado. Se você come um pedaço de pão com um copo de cevada, não precisa nem falar de café aqui, né? Não precisa falar de café não, né? Não precisa. Água? Glória, água é bom. Sim, preciso falar não, né? De café. Outra vez vocês me chamam aqui para falar de sono, aí eu falo do café. Hoje eu vou dar uma trégua para ele, tá? Mas não é bom alimento, não. Aí você toma um pão velho daquele, com manteiga e com cevada. Quando dá 9 da manhã, você está com fome. Não é? Como é que aguenta trabalhar? É muito pouco. E aí chega no almoço morrendo de fome, como por você, pelo tio, pela tia, pelas vizinhas, como por todo mundo. E aí, às vezes, não é suficiente, no jantar ainda precisa pedir uma pizza, porque já está cansado do dia todo e não tem nutrientes. Aí é o jeito de pedir uma pizza. Então, comece bem, comece pelo café da manhã, com um monte de fruta. Manda brasa na banana, que banana é barata. Banana, maçã, as frutas da época, manga. Você enche o bucho de fruta. Depois come uma panqueca dessa de aveia, você vai aguentar até meio-dia feliz a vida. Vai ficar com a pele bonita, é assim que a gente conquista as meninas, viu? Vocês vão ficar com a pele bonita, cabelo grande, bonito, sedoso, comendo melhor. Os homens vão melhorar o desempenho sexual. Olha aí. Olha aí. Tem que falar a linguagem dos dois, né? Melhora o desempenho sexual, fica mais feliz, a mulher fica mais disposta também. Todo mundo conscientizado para mudar os hábitos hoje aqui nessa igreja. Amém? E os jovens ficam mais inteligentes. Memorizam mais rápido as coisas que aprendem na escola e não esquecem. Olha aí que maravilha. Os hábitos. Irmãos, façam exercícios também. Exercício. Comece, só comece. E eu dou testemunho, porque criatura mais sedentária do que eu não existia. Não existia. Eu nunca consegui ser boa de exercícios. Nunca. Então, eu era extremamente sedentária. Mas na pandemia eu comecei a me movimentar e agora eu tenho um ânimo todo dia para ir fazer a minha caminhada. Só caminhada. Quer ir para a academia? Vai, eu lhe apoio. Mas se não puder, faça uma caminhada que já te ajuda. Até você ficar suada, sabe? 30 minutos. Comece fazendo 10 minutos. Quando você chegar nos 10 minutos, você já vai estar se sentindo tão bem que você consegue fazer um pouco mais. Mas só comece. Só comece, depois você me conta o resultado. Bem, vamos sair aqui com esse pacto. A mensagem de hoje é para dar um despertar, para a gente começar a orar sobre isso. E amanhã vocês vão ter aqui receitas práticas, para começar a mudar, talvez, a alimentação. E sabe qual é o principal momento de oração? O principal momento de oração para você é quando sair de casa para o supermercado. Quando sair de casa, vai fazer as compras, você vai orar: Senhor, me ajude a colocar no meu carro alimentos que agradem a Ti. Aí você vai passar lá pelo iogurte, vai dizer: não quero. Feliz a vida, porque sabe que não agrada ao Senhor. Não faz bem para o seu corpo. Irmãos, a vida de vocês, alavancar mentalmente, espiritualmente,
porque o Espírito Santo se comunica com a gente e às vezes a nossa mente não consegue ouvi-lo, porque estamos entorpecidos com tanta coisa ruim que a gente coloca para dentro, vê, assiste. Armadilha. Nós precisamos ver tudo como espiritual, até a nossa comida. Tudo nessa vida é espiritual. Tudo pode virar armadilha para nos afastar do nosso Salvador. Acredite nisso. Comece a olhar as coisas dessa forma, tá bom? Vamos fazer o nosso compromisso para a gente encerrar? Queria saber de vocês, quantos a partir de hoje querem assumir o compromisso de começar a pelo menos orar para mudar os hábitos? Amém? Vamos começar a orar. Se você quer dar um passo à frente, eu vou começar a mudar. Segunda-feira, promete que vai começar um regime. Você já começa na segunda também, né? A fazer uma caminhada, 10 minutos por dia. Chama um amigo, bora irmão, bora irmã, bora. E aí coloca no grupo da igreja, vocês lá, tudo fitness andando, mandam um para o outro e vão se motivando para essa igreja ingressar de vez, amém? Deus seja louvado e abençoe ricamente a vida de vocês e cada família aqui nessa manhã. Nós vamos ouvir mais uma música agora para a nossa reflexão. E ao final desse louvor, eu gostaria que você ficasse de pé próximo à sua família, para que nós pudéssemos orar. Só no final do louvor, tá? Vamos ouvir o irmão cantando, fique em meditação. E ao final, nós iremos orar, consagrando a nossa família, a nossa vida ao Senhor e principalmente a nossa saúde. Eu já tomei a decisão de me entregar a ti. Já decidi recomeçar. Mas estou preso ao meu viver, com tanta coisa pra fazer. Já não consigo mais tempo pra te ver. Eu queria ter um tempo pra conversar contigo a sós. Eu preciso deste tempo para ouvir a tua voz. Sempre que eu paro pra pensar e vem a sensação de que não vou mais conseguir. Mas quando encontro teu olhar, sinto a esperança renascer, sinto a fé voltar. Sei que vou vencer. Me transforma, vem minha vida mudar. Como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero. Vem me mudar. Sempre que eu paro pra pensar e vem a sensação de que não vou mais conseguir. Mas quando encontro teu olhar, sinto a esperança renascer, sinto a fé voltar. Sei que vou vencer. Me transforma, vem minha vida mudar.
Como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero. Vem me mudar, me transforma, vem minha vida mudar. Como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero. Vem me mudar. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Santo e bondoso Pai, nós te agradecemos por tudo que vivemos aqui essa manhã, pelos louvores, por a mensagem. Te agradecemos porque o Senhor é bondoso e sempre se preocupa com todas as áreas da nossa vida, com a nossa saúde, com a nossa vida espiritual, com o nosso trabalho. E nessa manhã nós queremos nos dedicar por inteiro a Ti, colocar em Tuas mãos o nosso corpo, a nossa mente, para que o Senhor comece o processo de cura em nós. Cura as nossas feridas, as nossas emoções que possam de repente estar abaladas, mas cura, Senhor, a nossa vida física, o nosso corpo, provavelmente inflamado. Sara, Senhor, nos dá a cura que precisamos para ficar melhor, para pregar o Teu Evangelho, para anunciar as boas novas. Derrama o Teu Espírito Santo sobre cada um de nós, porque essa é a nossa maior necessidade. Nos ajude a clamar por Ti diariamente. Se estivermos clamando por Ti, falando de Ti, muito, Senhor, provavelmente, mas quase certeza nós estaremos melhor também em nossa saúde, porque o Senhor começa a mudança em nós, o Senhor começa a nos mostrar naquilo que precisamos melhorar. Então nos ajude a ter mais comunhão contigo, a buscar o Teu Espírito Santo todos os dias, pela manhã, pela tarde e pela noite. E nos ajude também a mudar a nossa alimentação, os nossos hábitos de vida, nos ajude a ser mais íntegros perante o Senhor, a fazer boas compras, a nos alimentar de bons alimentos, para que a nossa vida, a nossa família, possa ficar mais forte fisicamente e também espiritualmente. Permanece com essa igreja, com esse distrito, com o pastor Célio, com a sua esposa e suas filhinhas. Derrama o Teu Espírito Santo sobre todos nós aqui deste estado, sobre a Associação Cearense. Nós nos colocamos em Tuas mãos e desde já Te agradecemos por todo o Teu amor e Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém.